mais fácil pagar, paga, faz o que tem que fazer, vai embora e não precisa dar satisfação no dia seguinte, mais prático. Uma coisa que eu lembrei que quando você estava falando que seu pai te chamou você de puta, você falou, depois eu conto alguma coisa sobre isso. O que sim. São duas coisas. Primeiro, teve uma vez que tinha uma baladinha na Vila Olímpia chamada Krypton. Não sei se você pegou essa época. Sim. E tinha as matinês que eu frequentava, às vezes. Tinha uma época que meu pai me liberava. Mas assim, me liberava com várias condições, horário, né? Tá. Horário, 10 horas minha mãe me buscava. Ou a mãe de alguma colega, alguma amiga me levava pra casa. Mas 10 horas tinha que estar em casa. E na Krypton eu descobri ali... Foi onde eu comecei a beijar loucamente. Que eu passava o rodo, né? Quando a gente se descobre ali, sim. a gente... E daí eu nunca tinha ouvido falar que chupão no pescoço causa hematomas, que né? Fica roxo. Que fica roxo. E numa dessas vezes, eu tava com um menininho lá, um cara, e ele me deixou um baita de um roxo. Putz. E nem eu tinha visto esse roxo. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que meu pai viu foi o roxo no meu pescoço. E daí ele já me pegou... Já começou a brigar comigo. O que é isso? Isso é coisa de vagabunda. Isso não é coisa de filha minha, não sei o quê. E aí ele me chamou de puta. Isso é coisa de puta, você não é puta, você é puta. Não sei o quê. Quem que fez isso? E aí começou a vir... Acho que foram as primeiras vezes que eu ouvi a palavra puta. O que é ser puta, sabe? Foi quando meu pai... começou a me chamar de puta, mas por causa disso, dessas coisas. Depois, quando eu perdi minha virgindade, que mais uma vez eu falo que nenhum crime é perfeito. Descobriram lá do Descobriram. carinho? Porque teve numa das vezes... eu não sabia, a síndica do prédio viu eu entrar com meu namorado. E a síndica do prédio era amiga da minha mãe. E ela comentou, eu vi a Raquel, sexta-feira, entrando, tal. Minha mãe foi perguntar pra mim. E minha mãe... então, a minha mãe perguntou pra síndica, mas como que é esse cara que a Raquel entrou? É assim, assim, assim. É o namorado dela. E daí minha mãe, ela foi perguntar pra mim, eu acabei contando a verdade. Falei, realmente, ele dormiu aqui. Não foi só apenas essa noite, teve mais 2 noites que ele dormiu aqui. E eu contei pra ela que eu tinha perdido a virgindade. Falei, bom, inclusive eu perdi minha virgindade com ele. Inclusive no quarto de vocês. Na cama de vocês. Porque a minha cama não dava, era muito pequena. E aí ela ficou maluca? Ficou, enlouqueceu, assim. Minha mãe... sexo na casa dos meus pais sempre foi um tabu gigante, assim. Sempre foi algo muito proibido. Algo sujo. No colégio, eu tinha aula de educação sexual. Então, eu nunca tive, na minha época não tinha ainda. Graças a essas minhas aulas, assim, que eu aprendi a colocar camisinha. Porque se fosse pra aprender com os meus pais, eu não teria aprendido nem isso, nem a colocar camisinha. Eu lembro que meus pais nunca a gente falou sobre nada, assim. Naquela época não tinha esse negócio de conversar. E quando você tava assistindo novela e tinha uma cena mais quente, ficava aquele climão, né? Na sala, assim, tipo... Nossa. E meu pai, ele sempre teve uma cabeça muito fechada. Então, ele tinha muito... Mulher vulgar era já puta. Não existia, tipo... Meio termo, Meio termo. Era ou uma mulher decente, né? Como ele sempre disse, decente. Meus filhos têm que ser decentes. Ou puta, assim. Era sempre assim. Então, pra ele, eu acabei me tornando exatamente tudo que ele nunca quis na vida dele. Que foi justamente ser puta, me prostituir. Mas você acha que tem um pouco de força, assim, na palavra, assim? Você acha que isso tem a ver? Eu acho que acabou sendo uma influência pra mim. Porque já que é isso... Eu quis machucar meu pai também, de certa maneira. Eu quis, de certa maneira, machucar meu pai. Então, e provocar ele nesse ponto, assim, de... Onde mais pegava, né? Já que aconteceu isso, então... Toma, aguente aí que...
a barra de ter uma filha que vai se prostituir, sabe? Foi uma maneira que eu tive ali naquele momento também pra cutucar ele. Entendi. Além, claro, de eu queria viver aquela vida. E eu lidei a prostituição, foram 3 anos muito intensos. Eu lidei a prostituição não, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar ao máximo, eu vou viver intensamente isso tudo. Não era um peso pra você nesse Não. Isso faz diferença, né? Faz. Eu quis aproveitar tudo aquilo. O máximo que eu pude, Mas tem assim. de tudo também, né? Nesse meio. Sim. Tem quem é um peso que não quer estar lá, tem quem quer estar lá, e tem gente que é transitório também, né? Putz, eu vou, tipo assim, fazer um ano, juntar o dinheiro e vou parar. Não tem isso também? Tem. Mas na sua cabeça era isso? Eu vou fazer por um tempo, juntar um dinheiro e parar? Ou não? Você não pensava sobre isso? Não, pensava. Tanto é que no primeiro dia, quando eu decidi, não, eu vou ficar, não vou voltar pra casa dos meus pais, eu vou ficar. Mas não vai ser por muito tempo. Tá. Eu decidi que não seria por muito tempo. Que eu ia fazer acontecer, fazer valer a pena, ia juntar uma grana, ia investir em alguma coisa, cair fora e seguir em um outro caminho, assim. Eu sempre senti, assim, que não era o que eu faria por muito tempo, assim. E eu não ia aguentar também. É muito... Pra mulher é muito exaustivo. Não deixa de ser uma agressão, claro, né? Assim, porque é o sexo o dia inteiro. São homens que nem todos são carinhosos, não há amor, é tudo questão de dinheiro ali, é dinheiro e sexo, assim. Acho que a prostituição tem uma parte muito bonita, assim, tipo, muito legal da gente analisar, assim. Eu acho que é a relação humana mais fiel, mais leal. Porque ninguém engana ninguém ali. Não tem nenhuma parede entre vocês, né? A mulher... O cara sabe que a mulher só quer o dinheiro dele, e a mulher sabe que o cara só quer o corpinho dela. E pronto. Não tem essa de enganar ninguém, não tem... É muito... Eu acho que é a relação mais transparente, exato, assim, que existe, né? A profissão mais... Mas nesse primeiro dia, como foi pra você? Você faz esse primeiro programa, faz outros e tal, e termina o dia, você pensa o quê? Fala assim, não, dá pra seguir. Sim. Foi pior ou melhor do que você imaginou? Foi mais tranquilo do que eu imaginei. Foi mais tranquilo. E... eu achei muito... Eu comecei a gostar também de ter experiências diferentes, assim, de homens diferentes, de homens diferentes em todos os sentidos, né? Assim, de conversa, de tipo conversar, físico, de... idade. Então, tinha novinho, tinha mais velho, tinha bem mais velho. Então, era um completamente diferente do outro. E eu vi ali uma oportunidade. Eu já tinha vontade de ser psicóloga, eu vi ali uma oportunidade também de ter uma experiência ali, de conhecer pessoas, de entender também um pouquinho... Que foi uma das coisas, assim, já que eu tô aqui, eu quero ganhar dinheiro, quero aproveitar para ter as minhas experiências próprias, pessoais, na vida sexual, de realizar minhas fantasias, o que eu tenho vontade, mas também quero, quando me tornar psicóloga, levar também um pouco dessa bagagem, assim. Absurda, né? Que nenhuma outra psicóloga vai ter, né? De saber onde. Mas então no começo você tinha prazer também, além de trabalho, você ainda tinha prazer. Meu prazer era muito mais de dar prazer pro cara, porque eu não tinha autoestima nenhuma. Mas você se achava bonita, achava feia? Não, nunca me achava bonita, nunca me achei bonita, assim. Então, a minha autoestima era abaixo de 0, assim, não tinha autoestima nenhuma. Então, o fato de dar prazer pra homens... E o cara falar, nossa, é bonita, é gostosa, isso de certa forma também... Isso foi me alimentando, o meu ego. Entendi. Eu comecei a entender, a me valorizar, assim, como mulher. Tipo, de começar a me enxergar como mulher. E de poder, né? Sim. A me empoderar, exatamente isso. Você percebeu que você tinha um poder que você não sabia que tinha. Sim, foi... Graças aos meus clientes. Mas tinha também gente que não falava nada? Tipo, entra calado e sai calado? Ou sempre rolava um papo assim? Tinha, mas era muito difícil. A maioria acabava conversando, assim. A maioria gostava de conversar. Principalmente, tipo, vamos tomar banho. Aí ia tomar banho entre... Aí...
Entre gozou ali, tipo, nessa de, vamos trocar a camisinha, não sei o quê, rolava uma conversinha aqui, outra ali. Era e você normal. falou que o horário de pica era o quê? Era de manhãzinha? Não, era no final da manhã, horário de almoço, umas 11, meio-dia. Eu vi você contando como que era o apelido dele, era padeiro? O padeirinho, padeiro. O cara chegava com um pão quente, não era isso? Esse ia no comecinho era tipo 6, 7 horas da noite. E ele era muito cara de pau, porque ele morava na rua ali do Privé. Sim. A padaria era na esquina abaixo, assim. Então era no mesmo quarteirão. Era onde ele morava, a padaria e o Privé ficava no meio? E ele falava pra mulher, vou comprar pão. Né? Tomar um lanchinho. Pão demorado, né? Comprar pão. Olha só. E ele ia primeiro comprar o pão mesmo. Então ele chegava agarrado com o saco. e era bastante pães. Eram vários pães, assim, tipo, uns 6 pães. Sei. E ele chegava agarrado com o saco, quentinho. E ele chegava lá, e ele era muito rápido. Era tipo, acho que foi a rapidinho mais rápida, assim, que eu já vi. 2 minutos, 3 minutos? Não, 5 minutos? Não, um pouquinho mais, Tipo, 10 minutos, Porque não podia demorar muito, né? Não podia. Então, ele escolhia rápido, assim. A primeira menina que ele ia apresentar pra ele, se ele já gostasse, já vamos pro quarto e tal. Ele não tirava a roupa, ele só baixava a calça, a cueca, pedia pra menina ficar de 4 na beirada da cama. E o pão? E o pão ficava na cama. Imaginei na preocupação de deixar o pão, porque não podia. Ele tinha que levar o pão pra casa também, não pode esquecer. Ele ficava na cama, o pão, lado, assim. E aí, mas era uma rapidinha, tal, colocava a camisinha. Era muito rápido. Aí o processo nessa parte, assim, de chegar ao orgasmo dele era bem rápido, tipo 3 minutos. Aí tal, acabou, joga fora a camisinha, põe a roupa, toque o dinheiro, aí agarra o pão e vai. Mas isso o quê? Uma vez por semana? Era uma vez por semana. Às vezes ele ia 2 vezes por semana. Às vezes ele ia 2. Tem cara que é viciado, né? Que vira um vício, né? Sim. E se duvidar, o cara às vezes nem consegue transar com a mulher e transa com prostituta, não é? Sim, tem alguns casos que eu vi, assim, de clientes que eles não têm... Assim, segundo eles, perderam tesão total pela mulher em casa. Amigo. E aí, com prostituta... É porque, assim, tem a questão... O homem... Tem uma coisa também que eu aprendi na prostituição. Numa das várias coisas que eu aprendi. O homem separa sexo de amor. Então, assim... Pro homem, fazer sexo... Tipo, só por fazer sexo sem o amor, sem o comprometimento, sem cutucar ali